Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E olha que receita maravilhosa que eu te trouxe hoje. É um salgado assado, uma massa perfeita, macia, muito saborosa. E dá pra vocês fazer e vender e ganhar uma rendinha extra aí, tá? Que eu vou dar sugestão de venda aqui pra quem faz pra vender. O meu salgado eu fiz com peito de frango. Eu comprei esse peito já desfiado, temperado, tá? E o resultado, então, vai ficar assim, tá? Aqui já está refogadinho. Vou deixar esfriar. Enquanto isso, eu vou fazer a massa. O recheio, pessoal, fica da sua preferência. Agora, vamos fazer a massa. Eu vou começar aqui colocando o leite morno. Não pode ser quente, tá? Tem que ser morno. O óleo, de sua preferência. O fermento para pão seco, né? Eu utilizei. O açúcar. E vou, pessoal, agora mexer bem esses ingredientes. E, pessoal, a receita completa vai ficar aqui na descrição do vídeo. Vocês dão uma verificada lá. Também vai ficar lá a sugestão de venda para quem for fazer para vender, né? Que é uma ótima opção. Tenho certeza que os clientes vão gostar bastante. É só seguir bem certinho o passo a passo aqui do vídeo. Não pular, pessoal, para frente, tá? Porque daí, se a receita não dá certo, de repente vai achar que não foi passado direito os ingredientes. Para dar certo, vocês precisam fazer certinho, tá? Como eu mostro aqui no vídeo. No tempo certinho. E se você gostou dessa receita, faz e volta aqui para me contar. E também se inscreve no canal, deixa seu like, deixa ali seu comentário, que é muito importante para mim, vai estar me ajudando bastante, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Vou colocar o ovo, o sal e vou mexer bem aqui esses ingredientes para ficar bem misturadinho. Agora, pessoal, eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos. A farinha de trigo que eu estou usando é sem fermento. Então, vocês façam certinho, como eu mostro no vídeo, tá bom? Não coloque tudo de uma vez, que não vai dar certo a receita.
Vou colocar a massa numa tábua aqui. Precisa ser bem sovadinha. E eu vou mostrar pra vocês o ponto que a massa precisa ficar. Aqui então, pessoal, ao invés de eu colocar farinha de trigo, eu vou colocar o óleo, tá? Porque se ficar colocando muita farinha, a massa vai ficar dura e a massa não vai ficar boa. Então, assim, vocês podem colocar um pouquinho de farinha no início ali, mas bem pouquinho. E logo após, acrescentar só o óleo. Vocês percebam aqui, ó, que a massa está bem mole. E de início, às vezes você pode achar que não vai dar certo, mas vai dar certo sim, tá bom? Se precisar muito, vocês podem estar acrescentando um pouquinho de farinha de trigo, mas não muito, porque conforme o tamanho do ovo, a qualidade da farinha pode mudar, né? Então assim, vocês percebendo a textura que a massa precisa ficar, vocês podem estar colocando bem de pouco um pouquinho de farinha, mas fiquem atentos aqui no ponto da massa, tá bom? Porque se ficar dura, não vai dar certo. Então, aqui eu já sovei, já está no ponto que eu preciso. Olha só como que fica. Ela ainda fica pegajosa, olha só. Então, esse aqui é o ponto, pessoal. Chegou nesse ponto, vocês já podem colocar na vasilha, né? E deixar crescer. Mas não precisa dobrar de volume. Eu deixei aqui por 20 minutos. É só para dar uma descansada mesmo na massa, tá? O segredo dessa massa é sovar bem e não colocar muita farinha de trigo. Ao invés de farinha de trigo, vocês coloquem um pouquinho de óleo na bancada, tá? Não se esqueçam disso. Então, vou finalizar aqui. Já finalizei a massa. Eu sovei por aproximadamente uns 10 minutos, tá? E olha só como que ficou. Então, vocês sovem bem. Não tenham pressa, pessoal, de fazer esse salgado. Que o segredo é a massa, né? E precisa ser bem sovadinha. Então, aqui eu vou deixar crescer por uns 20 minutos, tá bom? Meia hora, mais ou menos. Já cresceu. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pesar, tá? Se vocês não tiverem a balança, vocês peguem ali no olhômetro mesmo, uma certa quantidade, para deixar mais ou menos do mesmo tamanho. O meu salgado, eu vou deixar com um peso de 83 gramas. Mas, se vocês forem fazer em tamanho menor, vocês podem estar fazendo ali com 60 gramas, 50, né? Vai aí do gosto de cada um de vocês, tá? Mas o valor que eu vou deixar na descrição do vídeo vai ser em relação a esse tamanho aqui, de 83 gramas. E depois desse processo, vocês não precisam deixar crescer mais, tá? Vocês separam ali certinho a quantidade que foi pesada, separada, né? E depois é só abrir, colocar o recheio e já assar, pessoal. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui. Então, não precisa deixar crescer mais depois desse processo aqui. As massas já estão todas separadas, pesadas. Aqui eu tenho uma forma grande, untei com óleo. Já estou com o recheio frio. E agora, pessoal, essa parte é bem fácil. E olha essa dica importante também para essa receita. Eu utilizei o azeite de oliva, tá? Se vocês não tiverem, vocês podem utilizar o óleo de cozinha, pode ser a margarina derretida também, tá? Vocês não coloquem farinha de trigo, porque vai estragar a receita. De forma alguma, precisa ser um óleo, tá? Ou então deixar sem nada, se de repente não estiver grudando na bancada, não precisa colocar nada. Mas, com certeza, o azeite de oliva dá um toque, assim, muito especial ali nessa receita. Então, se vocês puderem colocar o azeite de oliva, vocês coloquem, tá bom? Então, vou finalizar aqui,
Vou colocar uma certa quantidade de recheio. Vou fechar. Vocês podem fechar com garfo, vocês podem fechar com a mão, desde que fechem bem fechadinho. Não pode deixar abertura. E lembrando também, pessoal, que o forno precisa já estar pré-aquecido. Não pode colocar no forno frio. A temperatura que eu assei foi de 200 graus. Aqui eles assaram por aproximadamente 25 minutos. Vocês fiquem de olho ali no de vocês. E se vocês tiverem o forno elétrico, depois de uns 15 minutos ou 10 minutos, vocês fiquem de olho ali na parte de baixo. Se vocês verem que começou a dar uma marronzadinha, vocês liguem a parte de cima. Caso vocês tenham o forno, né, elétrico, que liga em cima, para dar uma leve escurecidinha em cima. E também, pessoal, se não tiver o forno elétrico, não tem problema. Dá super certo também no forno a gás, tá? É só ficar de olho para não queimar ou para não ficar cru, né? Tem que ficar meio marronzinho clarinho ali. E isso vocês vão pegando o jeito com o tempo. O tempo que eu coloquei é o tempo que eu faço aqui em casa. De repente, na casa de vocês, vai ficar menos tempo ou mais tempo. Então, pessoal, sigam certinho a receita que vai dar certo. Eu tenho certeza, tá? Que vai dar super certo. E para você que vai fazer para vender, vai ser sucesso garantido. Eu não mostrei para vocês no vídeo porque acabou que eu achei que estava gravando e não gravou. Mas o que eu fiz para colocar em cima foi o seguinte: eu peguei uma gema com um pouquinho só de leite, misturei bem e passei com um pincel por cima e depois finalizei com orégano, tá? Como eu mostro aqui, ó. Olha só. Nesse momento o forno já está então pré-aquecido e eu vou já colocar assar. E fiquem de olho na temperatura, porque não pode queimar. E olha só, o meu já assou, já finalizei, eles ficam assim. Então essa é a receita de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.